Jornalismo de verdade. Quarto apenas das pessoas que nos enviam, que deixaram o like, o joinha, o gostei. Quando eu falo é sério, gente. Eu preciso do seu joinha, eu preciso do seu like. Não custa nada você deixar o joinha, né? Por favor, tá? Só isso. Não vou nem pedir para compartilhar, porque compartilhar tem que sair. Bom, vamos de pauta, porque tem marmelada. Tem, sim, senhor! A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, o Capivara, eu chamo carinhosamente, avalia protocolar um habeas corpus, e haja corpus, hein, para protocolar, hein, Eduardo? Um habeas corpus por Lulinha, o quê? De uns 3, 4, aí, ó. Ele avalia apresentar um habeas corpus pedindo o arquivamento do inquérito contra ele na Polícia Federal que apura a fraude bilionária no INSS. Os defensores do Capivarinha vão alegar, veja só, falta de justa causa. Justa causa deve ser todas que ele tem. A não ser que ele compre lona de circo e mande o alfaiate fazer, né? Mas falta de justa causa, tá? Mas também, antes de entrar com a medida na justiça, os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Guilherme Seguimori devem encontrar com o diretor-geral da Polícia Federal, o André Rodrigues, ainda nesta semana. A ideia é tentar trancar o caso antes das eleições. Na sexta-feira passada, a direção da Polícia Federal afirmou que a conclusão dos primeiros inquéritos sobre desvio ilegal de aposentadorias deve ser apresentada ao Supremo até o final deste mês de julho. Entretanto, a Polícia Federal indicou ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF, que só terá condições de compilar, cruzar e analisar dados de evidências dos sigilos de Lulinha e materiais apreendidos na operação sem desconto no ano que vem. Isso porque, em razão da prioridade, tá muito linda essa frase, parabéns, língua portuguesa, nota 3, tá? É da prioridade dada aos relatórios de informação da Polícia Judiciária dos investigados que estão presos ou sob medidas restritivas. Lulinha ficaria para o final da fila, até porque responde o processo em liberdade e não tem nem processo, para falar bem da verdade, e sem restrições. Além disso, a Polícia Federal também alega falta de pessoal e de equipamentos que estariam sendo destinados ao caso Master. Investigadores comentaram que na época do inquérito do golpe, Alexandre de Moraes determinou que a cúpula da Polícia Federal direcionasse todos os esforços para concluir aquela investigação, que terminou em 22 meses. Denúncia e julgamento também transcorreram em tempo recorde. A suspeita de viés político também atinge o próprio caso Master, considerando que a mesma Polícia Federal levou meses para avançar contra Augusto Lima, sócio petista de Daniel Vorcaro, e lideranças do PT, como Jacques Wagner Holliday. Pois é, Pavinato, esse relatório da Polícia Federal foi interpretado por alguns como uma espécie de recado, não somente ao André Mendonça, mas a toda a imprensa, de que este caso dificilmente teria um impacto eleitoral esperado, porque a verdade é que muitas pessoas aguardavam, principalmente na oposição, que daqui até agosto ou setembro, novidades relacionadas ao caso Master e o Lulinha pudessem impactar diretamente a campanha do Lula. Vamos lembrar que recentemente todo esse caso envolvendo Jacques Wagner acabou atingindo diretamente o eleitorado do Lula no Nordeste, um foco ali, né, de resistência petista, principalmente o eleitor da Bahia, foi pego de surpresa e fez com que o Lula variasse na margem. Não foi nada estrondoso, nossa, que desastre e tal, mas impactou e ele reduziu ali
a sua porcentagem dentro da margem de erro. E a expectativa era de que um caso mais forte envolvendo o Lulinha pudesse impactar mais diretamente essa votação do Lula e, portanto, acabar favorecendo Flávio Bolsonaro. Me parece que quando a PF traz este relatório, ela está dizendo claramente, olha, não vai ter nada daqui até lá, porque tem muito volume de coisa a ser analisada, poucos agentes para analisarem e, além disso, o Lulinha, como está respondendo em liberdade, vai ficar lá para o final da fila, ou seja, vai ser analisado mais para o final do ano mesmo. Agora, se a gente juntar, Eduardo, direito constitucional, direito criminal e direito eleitoral, a gente tem um cenário curioso. Que é o seguinte, se é porque tem aquelas várias determinações, inclusive de investigação contra o Flávio, por calúnia contra o Lula. Né, que o Alexandre de Moraes pediu para o Gonê pedir, para a polícia investigar, para o Gonê poder pedir o que o Moraes pediu, que é para ele indiciar e depois denunciar. Sem representação do Exato. É isso, que é assim, aquela coisa bem Brasil, que é bem bolado brasileiro. Então, se a gente olha o princípio da isonomia da Constituição, se a gente olha também a estrita legalidade que deve ter no processo penal, inclusive nas investigações. E se a gente vê aquele quimérico princípio que é da paridade das candidaturas, né, da paridade nas eleições dos candidatos, a gente tem mais um elemento de nulidade das eleições. Se o Lula concorrer e o Flávio Bolsonaro concorrer. Porque se é contra a família Bolsonaro ou o próprio Flávio, a polícia corre. Se é contra a família do Lula, a polícia se retira. Então a gente vai ter mais um elemento que agora é policial para descredenciar o resultado dessas eleições, se isso acontecer, é claro. Sim, Pavinato. Inclusive, né, deixa muito claro a própria situação que ele fala que não teve justa causa. Temos a relação dele com aquela empresária Roberta, me fugiu o sobrenome dela. Miranda. Roberta Miranda. Não. Não sei o quê. É um sobrenome refinado. Então, e aí essa Roberta seria o elo envolvendo o Lulinha e o careca do INSS. Tá, talvez aí esteja, né, a justificativa do habeas corpus. Luke Singer, que é a mistura do shampoo e sabonete Lux com a máquina de costurar Singer. Nossa, essa é antiga. Então a Roberta Luke Singer seria esse elo do Lulinha com o careca do INSS. Agora, se tiver o tipo de condução, né, que você deixa postergando a investigação, tratando de forma célere, ou quando trata a família Bolsonaro, está muito claro para todo mundo, até quem, né, uns desavisados, seja de centro-esquerda. O Holiday falou que não pode mais falar, tá claro. Ele tá reclamando aqui, ó. Ele tá protestando aqui, ó. Tá nítido, então tá bom. Tá nítido. Tá nítido para todo mundo toda essa relação envolvendo, né, um familiar, no caso o filho do atual presidente da República, com o caso. Agora, como ele argumenta que não tem, né, justa causa, e ao mesmo tempo interpõe um remédio constitucional vinculado a essa estrutura de investigação. Todo mundo, tá nítido para todo mundo, não vou usar mais, tá claro, tá nítido para todo mundo tal situação de discrepância, a diferença de tratamento, né? Tendo em vista que Flávio Bolsonaro está sendo indiciado por calúnia, né? Eu vi lá o fundamento, que era o 138 concomitante, 141 com agravante, de falar do presidente da República, sendo o presidente da República não tendo feito a notícia crimes, que ele que teria a competência para ser uma ação privada aí, envolvendo crime de honra, ele que teria levado adiante, não o ministro abrir de ofício, né, a própria ação. Mas ele não abriu de ofício. Ele abriu de orifício. Então, essa estrutura toda de orifício, vamos colocar assim, essa estrutura toda de orifício, a gente deixa muito claro essa discrepância, né? Muito nítido essa discrepância, fazendo a ressalva do Holly. Mas fica muito nítido essa discrepância para todo mundo, né? Até aqueles desavisados. Porque se nessa situação que trata do agravante envolvendo o crime de honra, e aí vamos colocar aqui que o Flávio Bolsonaro alega a exceção da verdade, até o parágrafo 3º do 138,
Né? E aí tem o inciso 3, ele vai alegar o quê? No caso, para refutar a exceção da verdade, que ele não foi condenado, lembrando que ele não foi absolvido. A disposição expressa do inciso 3 do parágrafo 3º dispõe lá no caso de absolvição. O atual presidente da República ele não foi absolvido. Como é que a gente trata esse dilema? A gente sabe que quem dará a palavra final dará favorável ao atual presidente da República, porque foram e eles. sem contar a imunidade parlamentar, que mais uma vez foi jogada na vala dos defuntos de guerra. Total, porque virou isenção parlamentar. Que a Flexível. imunidade ela serve justamente para isso, para a pessoa não ser perseguida criminalmente por calúnia, injúria ou difamação nos discursos que essa pessoa faz contra outros agentes públicos. Porque a imunidade parlamentar ela não serve para o deputado ou senador caluniar, injuriar ou difamar uma pessoa comum, um cidadão privado que não tem nada a ver com a coisa pública, mas sim os seus pares e o presidente da República, ainda mais quando ele é da oposição. Perfeito, é isso mesmo. Esse é o sentido da imunidade parlamentar. É o sentido mais básico da imunidade parlamentar. E o STF está fazendo isso com a gente. E com a CBF. Não tem sentido imunidade se você pega, né, pegando uma analogia aqui, um organismo imune. Né, um Holiday com estudante de medicina vai falar, não, o organismo pega todo tipo de doença, ele é imune? Não, então a imunidade parlamentar é justamente para essa condição de você poder expressar sua opinião, livre pensamento, envolvendo sendo opositor. Caso contrário, você está flexibilizando e é a diferença de imunidade e isenção. Aí você vira isenção parlamentar, ou seja, fica a bel prazer, ou a discricionariedade do julgador, decidir quando pode ou não o parlamentar falar, Pavinato. E posso complementar? Deixa eu citar só a jurisprudência desse entendimento da STF. Dá um big close na minha cara, alemão. Tem como ser maior? Não? Não dá? Mas eu queria ser bem com a cara assim. Mas presta atenção, a jurisprudência é essa. Jornalismo de verdade.